com a Ceranglés. A Ceranglés é um composto de alumina para que nós infiltremos de vidro e dessa forma façamos não só copings, como estruturas para pontes de até 3 elementos na região anterior, quer dizer, para dentes anteriores. Não é aconselhado que utilizemos para pontes posteriores e nunca para pontes com mais de 3 elementos. Esse composto ele é formado de alumina, que no nosso caso específico já vem com 4 tipos de cores diferentes para as cores da escala Vita, e nós temos também o vidro para ser infiltrado na alumina já sinterizada. Além disso, no kit nós notamos que nós temos uma tinta bloqueadora e os líquidos que são específicos para que nós manipulemos a base de alumina. Nós gostaríamos de chamar a atenção a todos os protéticos que esse material de alumina pré-sinterizada para infiltração do vidro não deve ser comparada a sistemas que vieram para o país, assim como existem praticamente no mundo inteiro, e que são sistemas diferentes. Por exemplo, ninguém deve comparar a estrutura de alumina infiltrada com vidro com o Inceran, com o Procera ou outros semelhantes. Quando se trabalha com o Inceran ou com Procera ou qualquer outra pastilha de cerâmica aluminizada para ser então como que fundida e prensada, este é um método inteiramente diferente. Ele exige equipamentos especiais que custam caro, eles exigem horas de trabalho para que o protético tenha, no caso, uma infraestrutura sobre a qual ele montará a cerâmica aluminizada. Esse sistema de alumina infiltrada com vidro é um sistema para que todos tenham acesso à prótese chamada metal free. Então, hoje existe uma revolução no mundo com o objetivo de que a estética é a coisa primordial. Então, procura-se tirar o metal e agora utilizar-se estruturas sobre as quais se montará a cerâmica aluminizada, sem que essas estruturas bloqueiem a passagem de luz, sem que elas tenham os incômodos estéticos que, no caso, o metal tem. Sem que se precise usar no passo inicial a pintura do opaco. E dessa forma, nós teremos dentes produzidos no laboratório bem semelhantes aos dentes naturais. Então, é um outro mundo. Nenhum protético queira assemelhar essa estrutura de alumina infiltrada com vidro ao seu Inceran ou ao Inceran daqueles que o têm,
ou a qualquer outro método semelhante. Mas o resultado final será um resultado semelhante em termos de estrutura física, em termos, no caso de módulo flexural, elasticidade, dutilidade, resistência, será semelhante o resultado final. Mas os passos são outros. Por isso, o protético tem que optar. Eu quero uma estrutura que seja na minha mão, manipulável como tipo o Inceran, compre o Inceran. Se tem possibilidade e quer já no primeiro momento que a estrutura seja dura o suficiente, rígida o suficiente, como no caso um Inceran, depois de prensado, não é esse o material que ele vai escolher. E não é esse o investimento que ele vai fazer. Ele tem que estar preparado para todo o arsenal de equipamentos e investimento em pastilhas, revestimento, para que ele possa, no caso, ter um material outro, que não é especificamente a alumina infiltrada de vidro. Então, a primeira alerta que nós damos é que o protético vai fazer a sua opção e, se quiser uma estrutura que ele possa montar qualquer cerâmica aluminizada em cima, nós então estamos oferecendo a opção da alumina infiltrada de vidro, em que ele pode usar qualquer tipo de cerâmica e qualquer tipo de forno, desde o forno mais primário, mais simples, até o forno sofisticado que ele possuir. E ele não precisará também fazer prévias estruturas esculpidas e depois disso incluir e deixar no forno por 12 horas, 10 horas, 6 horas. Ele já terá, como constrói, no caso, um coping em cerâmica normal, ele fará o seu coping em alumina e depois infiltrará de vidro. Bem, passemos para que nós possamos ver quais são os passos para que se faça assim. O primeiro passo é fazer com que o seu modelo seja isolado, e nós utilizamos a manteiga de cacau para fazermos esse isolamento. Então aqui nós temos um modelo e temos uma coroa e temos aqui uma ponte de 3 elementos anterior-superior. Um canino, um lateral como pôntico e um central. Então, conforme mencionamos, o primeiro passo será nós então fazermos o isolamento dos elementos preparados utilizando a manteiga de cacau. É necessário que se faça apenas um pequeno isolamento. Não se deixa a manteiga de cacau à vontade. Quer dizer, principalmente nessa região aqui de vedamento cervical, você passa o gotejador de forma que você retire qualquer excesso desta região. Aqui, alguns protéticos, até mesmo nessa região cervical, preferem, ao invés de usar a manteiga de cacau para isolamento, eles preferem utilizar somente até cerca de 0,3, 0,4
de milímetro do bordo e na região do bordo propriamente dita, utilizar um isolante à base de silicone para deixar essa região isolada. Cada um, à medida que utilizar, vai ter oportunidade de saber qual é o melhor método e como, no caso, fica mais bem ajustado o casquete que você estiver fazendo. Então, apenas aqui com o gotejador eu estou como que pincelando. Tiro um pouquinho, jogo e vou como que isolando, pondo uma camadinha bem fina. Aqui na região cervical eu passo o explorador quente, tirando todo o excesso e apenas deixando, conforme mencionado, já devidamente isolado. Terminado este isolamento, eu vou fazer agora a parte da preparação da barbotina e, por sua vez, a aplicação dela nos preparos que estão prontos agora para fazermos a ponte e para fazermos a coroa, certo? Nós estamos usando aqui o CAV2, que é para as cores A2, A3, A3,5 e D3. No nosso método, ou ao se utilizar Ceranglés, não é necessário que o protético tenha todo o trabalho que os concorrentes aconselham e mostram que é devido ao se trabalhar com o material deles. Não é necessário utilizar o ultrassom para se preparar, não é necessário utilizar-se gelo para se preparar a barbotina, não é necessário que se acondicione no congelador esta barbotina, que se faça o descongelamento no momento de se utilizar. Então, com a Ceranglés, o protético utilizará apenas a quantidade que ele quiser preparar e fará a preparação da barbotina com o líquido de mesclar. Esse líquido, ele é, na realidade, um líquido que mescla e endurece a barbotina, fazendo com que os casquetes que nós preparemos, eles fiquem plenamente conformados e que se possa então fazer uma montagem com muita facilidade dessa barbotina nos preparos dentários que nos foram mandados. Procure notar que nós deixamos a barbotina como se fosse uma massa densa e ela ficará mais fácil de se trabalhar. Alguns talvez perguntem, e se sobrar um pouco desta barbotina, o que é que vai acontecer? O protético simplesmente vai tomar o restante, colocar num recipiente, que pode até ser desses frascozinhos que são utilizados para acondicionar, no caso, filmes para fotográficos, e ele agora pode guardar o restante para então utilizar posteriormente, bastando que ele coloque nesse frasco, feche apropriadamente e depois disso que ele então coloque na porta da geladeira. Aqui eu vou colocando de uma forma que eu esteja vendo que vai ficar um casquete
de mais ou menos cerca de meio milímetro, que é o que é apropriado. Nas paredes laterais, o casquete deverá ter meio milímetro. E na zona oclusal, zona incisal, ele deverá ter cerca de 0,7 de milímetro. Então, com muita facilidade, visto que nós estamos trabalhando com a massa já bastante densa, o protético vai então fazer a montagem desse seu elemento.